Que o Senhor esteja convosco. E hoje olha lá o que o Senhor nos fala em Lucas 18, na parte da cura dos 10 leprosos. Amém? Vamos receber essa palavra diretamente do trono do Senhor. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé lhe salvou. Sabe, aqui o que Jesus traz ao meu coração é que nem sempre nós vamos ser gratificados, ou ainda que, melhor dizendo, nós não devemos fazer as coisas esperando que os outros venham nos reconhecer e nem que sejam gratos, né? As nossas ações a partir de Cristo Jesus não dependem de uma bonificação, de uma gratificação, não é isso que nós esperamos. Nós fazemos por aquilo que nós acreditamos e aquilo que nos convém fazer, porque é o que o Senhor nos ensina a fazer, com discernimento, com prudência. Mas é interessante, né, que aqui ele fala: somente um voltou. Mas o que me chama a atenção é que tudo que é dito por Jesus nunca é por acaso, sempre tem uma profundidade imensa, né? Tem um oceano aí de profundidade. E aqui está falando isso. Olha só. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então, a gente já sabe que naquela época, ser estrangeiro, ser um samaritano, como era esse homem, já era um grande problema, né? Porque questões de rivalidades, preconceitos da época, diferenças culturais, religiosas, enfim, tinha toda uma lista enorme que poderia se construir acerca desse. Tinha uma lista enorme, infinita, que eles poderiam... aquele povo poderia listar sobre esse homem samaritano, que ainda mais estava leproso, ou seja, havia alguma condição naquele homem, naquela situação, que para além de tudo que já seria abominável para aquela cultura, para aquela época, havia algo naquela pessoa que ainda piorava a situação, sabe? Talvez tem pessoas que olham para você e falam: não, olha aquela fulano de tal, olha aquele fulano de tal, é isso, faz isso, anda assim, faz aquilo. Mas aí o que Jesus fala cadê os outros? Cadê os outros que foram junto com você, que foram curados? Só você se salvou? Só você voltou? Só você veio a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor e se atirou ao chão, né? Só você fez isso? Então Jesus está rasgando aqui nessa palavra toda aquela listagem de situações que dariam a uma pessoa uma condição de, como aquele pessoal da época gostava de dizer, nós somos filhos de Abraão, nós viemos na descendência, na linhagem. Está pondo por terra e está falando assim: no meu reino é totalmente diferente a ordem. O que para vocês é digno de honra, de glória, no meu reino isso é abominação. No meu reino, as questões pelas quais eu olho e decido ajudar, não depende de nada disso. Aliás, tudo isso que aos olhos dos homens serve para vocês glorificarem e darem legitimidade, legalidade, no sentido legalista, né, de falar: esse aqui está apto a receber. Tudo isso para mim não serve, porque o que serve é a verdade do coração, aqueles que adoram em verdade e em espírito.
aquele homem, mesmo sendo um grande problema para muitos, e que muitos nem gostariam que ele estivesse ali naquela parte, na frente do Senhor Jesus, aquele homem foi o único que voltou, cheio de problemas, cheio de desafios, cheio de questões próprias. A identidade daquele que era a dele já não era que agradaria a todos, já não era o melhor que poderia ser ali, né? Já não era o esperado pelos outros, mas foi ele que voltou, foi ele que foi grato, foi ele que por gratidão a Jesus se jogou ao chão, o rosto ao chão, e dando graças, buscou voltar ao Senhor. Eu não vou fazer uma pregaçãozinha rápida aqui, pregaçãozinha no sentido que é curto, não de desdenhando de outros, falando sobre as pessoas, a gente faz, os outros não agradecem, mas o que Jesus fez, ele nos dá um discernimento que a gente deve fazer pelo outro, aquilo que o Senhor nos ensina que nós devemos fazer, não é? Sem esperar em troca, porque aquele que faz o jejum e aparenta que está fazendo o jejum, está abatido, está andando todo torpe, esse já recebeu a paga dele. Nós não fazemos dessa forma, né? Quem nos dá a paga é o Senhor, porque ele fala, cuida das coisas do céu, que o restante lhe será dado por acréscimo, ou seja, tem uma conduta adequada no sentido de que eticamente você tenha um coração grato, que busque a presença do Senhor e que esteja ali disposto e disponível, não só ao que o Senhor falou, porque ele falou, agora vocês vão lá e vocês mostrem aos sacerdotes. Sabe o que é interessante? É engraçado porque Jesus está falando para eles irem lá, tipo, eles receberam um milagre, mas Jesus falou para eles, agora vocês vão lá e mostrem aos sacerdotes. Poderia parecer uma afronta aos sacerdotes, aquilo lá. Mas eu creio que o que Jesus estava falando ali era, vocês estão acostumados com a religião da troca, da barganha, e comigo não tem barganha, é por acréscimo. Então, já que para vocês receberem o que eu tenho a dar, eu vou falar na língua de vocês. Então vão lá e mostrem-se aos sacerdotes. Mostrem-se o que aconteceu com vocês. Não pelos sacerdotes, porque Jesus já sabia tudo aquilo ali. Não precisava cutucar a onça, né? Mas ele tinha a consciência dele de que aquele povo estava acostumado com essas coisas, de troca, de sacrifício, agora vai e faça tal coisa. Depois que Jesus apregou, depois que eles receberam uma bênção, eles tinham que fazer tal coisa. Não é na ótica da barganha, não tem que pagar promessa, não tem que sabe, entregar algo, não, porque em Jesus nós entregamos a nossa fé, a nossa verdade e adoração. E é isso que esse homem falou, que esse homem mostrou, porque aqueles 9 foram lá na intenção da troca, na religião da feitiçaria, na religião da magia, dos cultos, dos rituais, naquilo que é feito aos ídolos, né? É nesse costume que eles foram fazer. Eles voltaram lá, porque eles tinham uma ação coordenada pela qual, ao fazerem, pagariam aquilo que eles receberam, ou ainda assim os legitimaria que aquilo que receberam era digno, né? O sacrifício estava posto, a obrigação estava ali. Lembrar que essa cultura, na cultura daqueles homens, eles tinham milhares de obrigações, de preceitos, de como agir, como fazer. Então, eles tinham ali uma certa ritualística. O coração deles estava em cima daquilo. Mas um daqueles homens que nem era daquela cultura, já começa daí, daqueles ensinamentos, daquelas práticas, daquilo tudo, do estereótipo do que seria salvo, bom, ótimo, daquilo que muito provavelmente os outros iam olhar e falar, não, esse daí Deus não está com ele, né? E Jesus olhou para aquele homem e falou, a sua fé te salvou. Glória a Deus. Você está entendendo? Dá glória aí do outro lado. Jesus não escolhe a gente, ou nós não somos testificados por aquilo que a gente faz. Entenda bem o que eu vou falar agora. Certinho, dentro da regra, dentro do esperado. É tipo, toma lá, dá cá. Entende o que eu estou falando? Jesus não nos escolhe a partir disso. Ele nos escolhe daquilo que dentro do que somos,
nós não poderíamos vir a ser o ideal ao mundo, mas não sendo coberto dessa identidade que o mundo cobra de nós, ou cobra de você, é que você busca voltar e agradar ao Senhor. Aquele homem, quando Jesus volta, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E Jesus diz: então, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porque aquele homem, ele fez o que o Senhor ordenou, mas ele voltou ao Senhor, porque ele entendeu ele tinha um coração grato dentro dele. E a gratidão sempre nos leva de volta ao Senhor. Ainda que nós venhamos a ganhar graças, bênçãos, ainda que recebemos os livramentos, aquilo não acaba só ali, pronto, acabou. Tipo, um churrasco. Fui no churrasco, comi a carne, bebi a bebida, comi o doce, conversei, agora eu volto para minha casa e vida que segue. E aí quando eu tiver fome de novo, eu busco aquilo. Não. A partir da a partir da relação com Jesus, nós temos uma nova aliança que não é segundo a carne, os costumes de vai lá e pronto, acabou, tá pago. Não, é segundo o Espírito, segundo a natureza da gratidão que habita em nós. Isso é que faz toda a diferença em qualquer meio, principalmente no meio religioso cristão ou católico, ou seja, qual que você queira falar. A diferença é que o que Jesus estava buscando para que a fé que houvesse verdadeiramente completa a limpeza, para que fosse completo, para que houvesse verdadeiramente a testificação do Espírito que foi ali e purificou aquela pessoa, não era o fato dele deixar de ser estrangeiro, não era o fato dele deixar de pertencer a uma outra cultura e que talvez nem fosse, sabe, eu não vou nem crescer um assunto sobre isso, mas Deus sabe, não é o fato do que ele fosse deixar de ser da identidade, de ser samaritano, mas era o fato de que ele, em verdade e em espírito, adorava o Senhor. Nossa, isso é muito forte. Porque vai para além da carne, da regrinha, do domingo eu vou ao culto, do sábado eu vou ao culto, eu faço parte da escola de jovens, eu faço parte do coral. Eu escutei esse fim de semana, engraçado, né? Nada por acaso. Eu escutei esse fim de semana, um pastor estava falando sobre isso. Que, aliás, foi o Caio Fábio que ele escutou do Caio Fábio quando ele tinha 16 anos, acho que ele tem mais de 50 com certeza, hoje ele estava testificando. O Ed René estava contando na Ibabe, falando sobre que o culto não é só o culto, mas é o culto que nós levamos para a vida fora da igreja, né? Que o Caio explicou isso e ensinou em uma pregação muitos e muitos anos atrás, que é justamente isso, é levar o culto para a vida, é isso que faz diferença. E é o que Jesus encontrou naquele homem. Oh, glória a Deus, você não está entendendo o mistério. Se você estiver entendendo o mistério da glória a Deus, comenta aí, Deus abençoa a minha vida. Comenta aí embaixo para eu saber que você chegou até aqui, Deus abençoa a minha vida. E naquele lugar, o que aquele homem fez foi mostrar o que Jesus queria ver. Jesus não fala, vai, a sua fé te curou, para aqueles homens. Ele fala, vou até ler para não fugir, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Foi só o que ele falou. Talvez o que Jesus estava falando ali vai lá e mostra para eles que sem sacrifício, sem rituais, sem toda uma parafernália sacerdotal, vocês foram limpos daquilo que eles jamais conseguiriam fazer, porque estavam acostumados à troca, aos sacrifícios, a tudo aquilo. Então Jesus ainda mostra a soberania dele sobre todo e qualquer, nesse caso está relacionado à religião judaica, mas se a gente colocar num contexto mais amplo, a toda obra de idolatria, ou o que quer que seja que esteja relacionado a isso, Jesus está mostrando que ele é Senhor e soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e que por meio dele foram feitas todas as coisas. Olha isso, glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus, se eu puder... os pecados desse homem foram limpos, e lepra a gente pode estar associando a um pecado, a uma dor, a algo que trazia um peso, um fardo, uma culpa.
ou uma doença física, ou uma situação, não sei pelo que você passa, mas essa situação, ela é remida e remida, limpa, lavada, sarada, colocada disposta diante de Deus, através da figura de Jesus, através do Espírito que habitava naquela pessoa. Então, o Espírito que passa a habitar em você, é que te livra e te limpa de todos os males, de tudo aquilo que havia sobre acusação. Porque é dito que se pondo maldito, se pondo na cruz, levou sobre ele toda a maldição, todo escrito de dívida, de acusações que havia da lei sobre eles, sobre nós, né? Então que Jesus está falando isso. Jesus já estava arremetendo na cruz do Calvário tudo aquilo que estava sobre aqueles homens, para aquele o qual voltou e agradeceu. Eu entendo, aqui não é falado, mas eu entendo que teve salvação. Não teve só a cura do que ele precisava, não teve só a ajuda que ele precisava, mas teve a salvação. A salvação é dada pelo Senhor Jesus Cristo, única e exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador. É Ele quem nos dá, porque Ele a tem, e Ele a tendo, Ele nos dá. Então, Jesus, que essas palavras simples de alguém comum, de alguém normal, Senhor, que essas palavras possam chegar ao coração de cada uma dessas pessoas que o Senhor enviar para receber esse vídeo, para entender de uma vez por todas, Senhor, que não é a troca, não é o seguir a regrinha ali de forma como se fosse um burro com a tapadeira e seguir reto, ainda que a sua palavra fala sobre seguir reto, mas a minha expressão aqui não é sobre seguir com medo, com o cabresto, mas é sobre testificar e permitir que o Espírito viva em si e em você a pessoa de Jesus transforme, mude, sare e traga a salvação. Senhor, que essa palavra da salvação chegue nos corações, Pai, e que pelas suas santas palavras do Evangelho que sejam apagados os nossos pecados, os nossos erros, ignorâncias, e mais do que isso, que essa consciência salvadora que traz a distinção daquilo que é uma regra, obrigação, um dito social, um ditame, para aquilo que testifica o que o Espírito move em nós, o mover do Espírito, Senhor, que isso seja claro, e explícito no coração dessa pessoa, e que caia dos olhos dele, todo aspecto de juízo nos olhos, de julgamento sobre aquilo que é salvo ou o que não é, porque isso pertence ao Senhor, e por meio do Senhor nós somos salvos e remidos. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, obrigado pelo seu ministrar, e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, livra-nos, Senhor, de todo mal e que seja remetido lá para a cruz do Calvário tudo aquilo que foi levantado contra nós, nossa casa, nossos familiares, nossas áreas, nosso trabalho, nossa saúde, tudo aquilo que é levantado contra nós. Senhor, se essa palavra traz salvação a uma alma, Senhor, que assim que aconteça isso, não vou saber me expressar agora o que eu quero, mas que ao acontecer isso, Senhor, que sejam remetidos na cruz do Calvário tudo aquilo pelo qual é levantado contra nós, de acusação, de escrito de dívida, de juízo de morte, de juízos dos mais diversos, de tribunais, de julgamentos. Senhor, salva-nos, Senhor, com o seu poderoso amor. E eu quero convidar você do outro lado a agradecer hoje todas as bênçãos que o Senhor testificou na sua vida. Quero convidar você a voltar ao Senhor e agradecer. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos dos alimentos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque até aqui muitas foram as suas misericórdias. Obrigado, Jesus, por todas as vezes que o Senhor estendeu a mão e nos resgatou verdadeiramente do que quer que seja, de uma tristeza. Eu lembrei de uma canção. Peraí, vou cantá-la aqui, que diz assim: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos
se levantaram contra mim. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Seja engrandecido, ó Deus, o Deus da nossa vida, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor, e a Ti rendemos graça. Tu és a nossa rocha, a nossa segurança. Os nossos lábios exaltam e exultam o Seu nome. Para a Sua honra e Sua glória seja esse vídeo eterno e eternamente. Em nome do Senhor Jesus, você tem um dia abençoado aí. Amém?